Olá pessoal, meu nome é Adriano, esse é o canal Meu Propósito. O estudo Vem Segue-me dessa semana foi de Elaman, do capítulo 13 até o capítulo 16. E basicamente nós vamos falar sobre Samuel o Lamanita, as experiências dele e os ensinamentos de Samuel que Samuel transmitiu para os nefitas, tá? Nefitas, para os lamanitas também, tá? Mas basicamente mais para os nefitas, eu gostaria que vocês entendessem que nesse momento os nefitas eram o povo mais iníquo e os lamanitas eram o povo que estava vivendo os mandamentos do Senhor, que estava buscando guardar os mandamentos do Senhor conforme a lei de Moisés, tá? E o Senhor havia dado uma designação, um chamado para Samuel. Ele deveria pregar arrependimento lá em Israel, lá entre os nefitas. E quando Samuel ele foi lá pregar o evangelho, ele foi expulso, né? Ele foi pregar da forma convencional, né? Ele entrou pelos portões de acesso da cidade e ele foi expulso, né? Simplesmente não quiseram ouvir a sua mensagem, né? E Samuel, ele ficou triste, como qualquer pessoa, né? Quem nunca desanimou? Quem nunca ficou triste? Mas a grande diferença que está em Samuel e em muitas outras pessoas é que Samuel, ele ouviu ao Senhor. Quando ele estava voltando para cá, ele ouviu o Senhor. Semelhante a Alma, né, que também foi pregar e em um certo momento foi rejeitado, né, na cidade de Amonia. E aí o anjo do Senhor mandou ele voltar, né, para pregar, encontrar a mulher, que todos vocês conhecem essa história. E outros servos do Senhor que foram pregar o evangelho e que infelizmente foram rejeitados, né? E quem nunca passou por uma experiência assim, de querer compartilhar o evangelho, de querer fazer algo que saber que é certo, mas ser frustrado, né? Mas a grande diferença está em você dar uma paradinha e ouvir o que o Senhor tem a lhe dizer. O Senhor falou para Samuel para ele retornar e proclamar o arrependimento àquele povo. Samuel obedeceu prontamente, né? Só que dessa vez Samuel ele fez de uma forma diferente. Ele não utilizou o método convencional, né? Ele subiu as muralhas. Eu não posso entrar pelo portão, então eu vou subir a muralha. Será que foi fácil para Samuel subir aquela muralha? Claro que não. Claro que não. Porque para a área externa, na área externa, você não tem acesso nenhum a uma muralha, a não ser escalando. É diferente da área interna. A área interna você tem escadas para poder ter facilidade para o exército se defender. Mas na área externa, não. Então, muitas vezes, pessoal, na grande maioria do tempo da nossa vida, nós vamos ter desafios. E aí nós precisamos superar esses desafios. Às vezes, o método convencional não será o suficiente. E eu vou ter que inovar. Por exemplo, talvez eu nunca tivesse a oportunidade de falar para você. E eu estou utilizando um outro método, usando os meios tecnológicos para poder chegar até você. Então, com base nos desafios que nós enfrentamos em nossa vida, nós precisamos ter diferentes atitudes, né? Então, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. E foi o que Samuel fez. Ele subiu a muralha. Ele venceu aquele desafio de não poder entrar pelos portões da cidade. E aí Samuel, falou ao povo. E falou muitas e muitas coisas. E falou sobre a vinda, sobre nascimento, sobre vida de Cristo, sobre morte de Cristo. E eu separei só alguns pontos para falar aqui para vocês, né? Inicialmente, lá em Elaman 13:6, ele falou sobre arrependimento e fé. E esse era o único meio que o povo poderia voltar a Deus, através do arrependimento e da fé. E não mudou. É o mesmo meio que nós necessitamos hoje para poder voltar a Deus, tá?
ele ressaltou a importância dos justos no meio daquele povo. E eu ressalto também a importância dos justos em nossos dias. Muitas vezes nós criticamos aqueles que procuram, que se esforçam em guardar os mandamentos, nós criticamos às vezes aqueles que são bem valentes na questão do jejum, na questão de guardar o dia do Senhor, na questão do estudo das Escrituras, que nós não critiquemos essas pessoas. Se nós não estamos dispostos a fazer essas coisas, então que nós não critiquemos essas pessoas, porque muita coisa pode não estar acontecendo na nossa família, na nossa vida, porque essas pessoas estão próximas de nós. Então, é de suma importância estar próximo dos justos, porque o Senhor poupa muito do povo por causa dos justos que estão no meio deles, tá bom? O Samuel, ele também falou sobre a maldição do povo, que o povo estava amaldiçoado ali. Na verdade, o mundo, aquela cidade, aquele lugar estava amaldiçoado por causa do povo, por causa do comportamento do povo, né? Será que o que nós estamos vivenciando hoje não é culpa nossa? Essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo, será que não é culpa nossa? Será que essa praga, essa doença não recaiu sobre nossa terra por culpa nossa? Eu acredito que sim, tá? O outro ponto que o Samuel ele falou também, que muitos estavam amaldiçoados porque colocaram o coração nas riquezas. Várias vezes eu já falei isso para vocês. Não é pecado ser rico. Contudo, você não pode ter o seu coração voltado para as riquezas, tá? Samuel ele falou também um pouco a respeito de procrastinação. O que é procrastinar, pessoal? É eu saber que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, que eu preciso deixar alguma coisa que está atrapalhando minha vida, e eu sempre penso em fazer isso amanhã. Não, eu vou deixar de cometer esse erro amanhã, eu vou deixar eu vou me arrepender amanhã. Isso é procrastinar. E ele disse que que chega um momento que já é o fim. Não tem mais como você se arrepender. Não tem mais como você mudar, porque você gastou o seu tempo do arrependimento. Então, foi o que estava acontecendo com esse povo. Esse povo já tinha sido admoestado pelo Senhor tantas e tantas vezes, que se eles não se arrependessem, o tempo deles para o arrependimento iria se esgotar. Quando é que o nosso tempo se esgota? Quando chega a morte, acabou. E aí, se nós morrermos e não nos arrependemos de nossos pecados, nós vamos levar isso para o julgamento. E aí, pai? E aí, pessoal? Será que não seria importante a gente retomar, organizar nossa vida agora, nesse momento? Porque esse é o tempo dos homens se prepararem para encontrar Deus. Uma das coisas que Samuel ele falou que eu achei muito interessante a respeito dos sinais da vinda de Cristo. E ele falou que no nascimento de Cristo haveria uma nova estrela, haveria novas luzes no céu, iria passar 2 dias, iria passar os dias eles teriam a impressão de que não houve noite, porque seria claro. E ele falou também do sinal da morte, que haveria escuridão também por alguns dias. Aí eu achei interessante isso, no nascimento luz, na morte escuridão. E será que não é isso que o sentimento que nós temos também quando a criança nasce ou quando perdemos um ente querido? Esse foi o sinal que teve sobre a vinda de Cristo. Samuel, ele aproveitou aquela oportunidade, ele percebeu que o povo não estava querendo ouvir sua mensagem. E a primeira coisa que ele disse foi: não quereis ouvir minha mensagem, porque sou lamanita, porque eu venho falar de seus pecados. Então, muitas vezes nós colocamos rótulos nas pessoas. Às vezes um homem, ele é chamado como bispo e ele é um recém-converso. E aí a gente diz, quem é essa pessoa que está me chamando ao arrependimento? Que foi
entrou na igreja ontem. Eu já estou aqui há muito tempo. Então nós precisamos ter cuidado com esses rótulos que colocamos nas pessoas. Ah, quem é ela? Quem é ele? Na verdade, quem sou eu? Eu sei que eu sou um filho de Deus. E eu sei que eles são também filhos de Deus. Então, precisamos ouvir a todos aqueles que são chamados por Deus para proclamar o Evangelho e não colocar rótulos nas pessoas, tá? Samuel ressaltou também que quando nós pecamos, quando nós perecemos por conta própria, porque nós utilizamos o nosso arbítrio de forma errada. Como é que eu estou utilizando o meu arbítrio? Como eu estou utilizando a liberdade que eu tenho de escolher? Será que o que está recaindo sobre mim é culpa minha ou é culpa de outras pessoas? Geralmente nós temos a tendência a colocar a culpa em outras pessoas, mas na verdade a culpa é nossa. Quando perecemos por conta própria. Às vezes nós estamos passando por um momento. Na verdade, quando pensamos em provações, não quer dizer que todas as provações são por causa de coisas que nós cometemos de errado. Na verdade, o Samuel ele ressalta a questão do castigo. Castigo geralmente ele vem com base em erros que nós cometemos, sim, o castigo. Provação não. Provação eu posso ser provado porque faz parte do meu crescimento, mas não quer dizer necessariamente que eu fiz algo de errado. Mas o castigo sim. Mas mesmo assim, o Samuel ressaltou que o Senhor castiga, e ele castigou e estava castigando, iria castigar os nefitas, mas por causa do amor que ele tem por nós, que tinha pelos nefitas e que ele tem por nós. Então muitas vezes nós passamos por um castigo, algo que sobreveio a mim porque eu cometi uma transgressão, mas isso vem porque o Senhor me ama, porque ele quer me resgatar. Então, que a gente possa entender isso, que o Senhor nos ama. Isso é que é o mais importante. Samuel Lamanita, ele lembrou a respeito o quanto seria melhor para os lamanitas do que para os nefitas. E o medo que os lamanitas eles tinham de pecar. Por isso que eles enterraram as suas armas de guerra em favor da paz. Será que eu tenho medo de pecar? Ou será que eu estou levando a minha vida da maneira que dá para levar? Será que eu tenho aquele cuidado? Será que eu lembro dos convênios que eu fiz? E será que eu me importo com esses convênios ao ponto de ter medo, ter receio de cometer um pecado contra Deus? Ele fez essa observação em relação aos lamanitas, tá? E uma coisa aconteceu muito interessante. Samuel que estava pregando e algumas pessoas acreditaram, alguns nefitas acreditaram nas palavras de Samuel e eles procuravam Nefe para ser batizado, né? E é o que acontece nesse momento. Por exemplo, eu estou falando para você e talvez você nesse momento está sentindo o Espírito, está sentindo algo bom, está sentindo que precisa mudar, está sentindo que precisa melhorar. Você não vai procurar a mim, tá? Você vai procurar o seu líder local. E foi o que aconteceu. Embora fosse o Samuel Lamanita que estivesse pregando a mensagem ali, eles buscavam o sumo sacerdote presidente, aquela pessoa que estava responsável por eles espiritualmente, que era o Nefe, tá bom? Então isso deve acontecer. Nós somos livres para proclamar o evangelho, para conversar com as pessoas, para abrir nossa boca, mas na questão arrependimento, na questão mudança, cada um deve procurar seu líder local, ok? Um ponto que eu gostaria de salientar aqui com vocês em relação a por que as flechas e as pedradas não atingiram Samuel ou Lamanita. Por quê? Porque ele estava com espírito. Isso você vai encontrar lá em Elaman 16:2.
quando nós estamos com o Espírito do Senhor, as pedradas que são atiradas contra nós, as flechadas, os dardos do inimigo, não irão nos atingir. Não irão nos atingir. E, linkado a isso, eu gostaria de deixar aquela frase: decida não se ofender. Tá bom? Quando você está com o Espírito, você vai decidir não se ofender. Tá? Lembra disso. Pedras flechadas não vão lhe atingir. Depois que Samuel Lamanita ele falou ao povo e o povo quis agarrá-lo lá mesmo lá em cima da muralha, ele pulou da muralha e voltou para sua terra para trabalhar com a retenção, trabalhar com o seu povo, né? Trabalhar com os lamanitas. Então, pessoal, às vezes nós tentamos proclamar o evangelho, às vezes nós tentamos ajudar um amigo e nós não conseguimos, mas então, onde devemos focar? Não deu aqui? Volto para o meu lar, trabalho na retenção da minha família, trabalho na retenção do meu amigo próximo ali, membro da igreja, tal. Trabalho na retenção. Então, proclamação, retenção, o aperfeiçoamento são todos trabalhos importantes, tá bom? A reativação. Então, corre atrás. Não deu aqui, trabalha ali, tá? E no final de Elaman, na verdade em Elaman 16:15, ressaltou um ponto infelizmente triste, né? Que foi sobre a dureza do coração das pessoas. E nesse caso, dureza do coração tanto de nefitas como de lamanitas. Poxa, de lamanitas também. Infelizmente, nesse momento, ele ressaltou que o inimigo ele teve poder no coração, tanto de nefitas como de lamanitas. E eles começaram a confiar na sua própria força, né? Aquela coisa de, eu posso, eu que sou bom, eu que sou melhor. Então, foi o que aconteceu, infelizmente, aí no final de Elaman 16, né? E em Elaman 16, 22 ao 23, enfatiza, mostra, demonstra qual é o trabalho do inimigo. Tá? E apenas aqueles realmente que eram mais tementes ao Senhor é que resistiram. Mas o inimigo ele trabalha arduamente para nos destruir, dia a dia. Então, pessoal, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: teremos desafios nessa vida? Com certeza. Da mesma forma que Samuel Lamanita ele teve desafio, não foi aceito inicialmente, nós também podemos ter esses desafios ou outros. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir o Senhor. O que o Senhor ele tem a me dizer? E eu preciso vencer, sobrepujar esse desafio, fazer diferente. Talvez subir a minha muralha, né? E no final, simplesmente obedecer ao Senhor. E essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês acreditam que esse vídeo pode ajudar outra pessoa, compartilha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Um forte abraço, pessoal.